crenças básicas em relação ao uso do dependente químico, ela é disfuncional. De sorte que tem lá as crenças, por exemplo, de alívio, as crenças permissivas. Por exemplo, eu tô triste, crença de alívio. Eu tô triste. Certo. Aí, se eu beber uma, eu vou ficar contente, vou ficar alegre. Tô cheio de problema. Eu vou beber para esquecer dos problemas. E aí, se você for fazer um questionamento, vamos dizer assim, nesses pensamentos aí, você vai perceber que eles são pensamentos disfuncionais. Pô, mas quando que você beber vai fazer você fugir dos problemas? Nunca. Você vai momentaneamente, você só vai, né, ignorar ele. É que nem o dipirona, só vai tirar o sintoma, mas não vai curar, né? Depois, quando você se curar da minha ressaca, você se curar, os problemas vão estar lá e vai vir ainda maior ainda. Né? Vai vir mais forte ainda. Né? Então, você vê que é uma crença disfuncional que tem, né? Por exemplo, crenças, por exemplo, permissivas também. Poxa, trabalhei a semana inteira, sou filho de Deus, eu mereço tomar pelo menos uma cervejinha. Não tem problema nenhum tomar um chopinho. Uma pessoa que não tem problema com a dependência química, ok, bacana, vai lá. Mas um dependente químico, uma é muito e todas é pouco. Já era. Experimentou. Não tem dose não. Pro dependente químico, não tem dose segura. Uma gota, acabou. Recaída. Memória celular. É recaída. Pro dependente químico também, né? Principalmente para quem é pro alcoolismo, pro alcoólatra também, que era um dos meus casos, né? É assim, Você bebia com força, Felipe. Com força, sem dó. Você tem o controle até você fazer o uso da primeira dose. Tomou a primeira latinha, você tem a opção de não tomar. Depois que você tomou a primeira dose, daí você não tem mais controle. Aí já era, já. Já era. Não tem conversa. Eu atendi um paciente esses dias, que eu trabalho no CAPS também. Atendi um paciente esses dias e ele era um paciente com uma classificação que não era do nosso CAPS, que nossa saúde mental. E ele era um CAPS o AD, né? O AD. Aí ela falou assim, faz 21... Uma moça, né? Faz 21 dias que eu saí da clínica. Eu falei assim, você completou? Completei o tratamento. Aí eu falei, você teve recaída? Aí ela falou assim, eu tomei uma latinha. Eu falei, então você teve, né? Teve a recaída, né? Então, o que acontece? É que é muito difícil a pessoa que fez o uso da primeira dose parar ali, né? Voltar a usar da mesma maneira que ela usava quando ela parou. Por causa da memória biológica, memória celular. Né? O nosso organismo ele cria uma tabela com o tipo da substância, a quantidade e a frequência, certo? E essa memória ela nunca se apaga. De sorte se eu ficar 10 anos sem fazer o uso, e aí eu lá e tomar uma dose, né? Vai ativar essa memória e o seu organismo vai falar assim, não era uma dose que ele tomava era 5 corote, né? Então, aí o seu organismo, você vai sofrer todo aquele sintoma da abstinência de novo. Aquele desejo. É a memória celular. Memória celular. E outra coisa também que eu acho interessante, o que é o uso cruzado? Em que sentido? O cara toma cerveja, daí da cerveja ele mistura com a cocaína. Eu vi muito esse termo. Eu faço... É quando o cara faz uso de várias drogas. Né? Ele começa por uma... Essa é a progressividade, você diz, da doença. Porque o nosso organismo tem esse... Às vezes ele, por exemplo, ele tá às vezes ele tá num processo aí de tá querendo parar, tá começando um tratamento. Por exemplo, o usuário de cocaína. Aí ele para num bar e começa a tomar cerveja. Aí da cerveja libera o gatilho para cocaína. Esse é o uso às vezes cruzado que eles falam. Isso. E aí porque assim, digamos assim que eles são sem a ativação do álcool, ele não usaria cocaína. É porque o álcool também é uma substância psicoativa, né? Também, né? Então, eu já vi casos, olha só. Tira os freios morais ali, né, baixo. Um menino que ele saiu da comunidade e lá quando era lá no Mato Dentro, naquele tempo lá a gente não permitia fumar cigarro. Então, era no seco mesmo, sabe? Tolerância zero. Não tinha esse processo, vamos dizer assim, dessa muleta terapêutica que o cigarro era, né, pra
aquela pessoa na abstinência aguda conseguir passar para aqueles primeiros momentos, né? Hoje a gente faz um trabalho de conscientização com os meninos para que eles façam essa redução do cigarro, né? Aí esse menino terminou o tratamento, ficou na casa dele. É lógico que ele não estava fazendo o sugerido, mas ele estava já há alguns meses sem usar, né? Pós-tratamento, né? Ele não estava fazendo a manutenção direitinho, que nem a gente pode identificar. Mas ele precisou sair para ir fazer alguma coisa. E ele falou assim, puxa, eu vou fumar um cigarro solto. Ele foi lá no bar, pediu um cigarro solto. Pediu um weight. Weight. E Weight aí, vermelho, né? na hora, ele contando, testemunho dele, na hora que ele deu uma tragada no cigarro, na hora veio os gatilhos nele. Abriu ele aquela já porta. pediu 2 maços de cigarro pro cara, uma latinha de cerveja e 2 isqueiros. Na mesma noite ele me ligou, Bruno, bem que você falou da memória celular, pelo amor de Deus, me ajuda, Um cigarro solto liberou essa memória celular e disparou todos esses gatilhos. Né? Ele veio, fez uma reciclagem na comunidade, né? A gente conversando bastante a respeito desse assunto, né? Que, o que está acontecendo com você que você precisou fumar um cigarro, né? Aí, assim, a gente é biopsicossocial. Ele ficou trancado dentro de casa. Né? Ele não fez sugestão. O que é o biopsicossocial? É que a dependência química ela afeta tanto a parte orgânica, né? A parte psíquica, lembra que eu falei que da dependência psíquica? E a parte social, né? Essa tríplice. E aí a gente sempre dá orientação, olha, é muito perigoso você, é lógico que você tem que ter medo da adicção, né? Mas assim, você entrar num ciclo, por exemplo, de que nem o que acontece muito, o cara trabalho, organização religiosa, NA. Trabalho, organização religiosa, NA. Fica numa bolha ali. E ele fica naquilo. E, pô, a gente precisa de dopamina no nosso cérebro, né? E você não dá ela através do esporte, música, sei lá, alguma coisa que você gosta de fazer. Né? O seu cérebro, lembra que é a dependência psíquica? O seu cérebro vai falar assim, ó, tem uma coisinha que é 12 segundos, ó, você só dá tum! Todo esse estresse que você tá de... O crack é 12 segundos? Essa lenda que é 12 segundos. 12 segundos. Caramba, né? Alguns dizem que é 7 segundos, eu não sei. Não importa. Mas, assim, o seu cérebro sabe disso. Ele quer aquilo, né? É rapidinho. Toda aquela felicidade que você não está se dando, recebendo. Ele vai te dar, né? Então a gente fez um trabalho assim com ele. Hoje esse menino tá limpo, ele participa do grupo dos Narcóticos Anônimos, ele fazia HI nas outras clínicas, sabe? A gente tá sempre em contato, mas precisou passar por essa reciclagem aí, né? Então, o ditado, um é muito e todas é pouco, Deixa eu falar, aproveitando aqui, né? Uma questão que é polêmica. Meu Deus. Polêmica, que não ela é polêmica aqui em Sorocaba, em São Paulo, no Brasil e no mundo. A questão da liberação das drogas. Como que vocês entendem isso daí? Então, Fernandão, é um assunto polêmico, né? Com certeza eu não sou a favor, né? Não que a gente está querendo tirar, por exemplo, o direito individual de cada indivíduo de fazer uso de droga, né? Não é nesse sentido que a gente está levando. Mas a gente sabe os danos, né, que isso pode trazer, né? Se você for perguntar, por exemplo, para uma mãe que tem um filho, se ela é a favor da liberação das drogas, né? Eu tenho certeza que ela vai falar que não, né? Ou uma mãe que tem um filho... Nem da liberação da maconha, você acha? Então, eles falam que é uma droga mais leve e tal. Porque tem as drogas lícitas e as... Né? O que acontece? Porque... O que faz mais mal, né? Aquela velha frase do Mano Brown. Uma dose de cachaça ou um baseado de maconha? Então, mas aí é um paralelo que a gente tá fazendo, né? Os dois fazem mal. A cachaça é liberada. A maconha não. Aí, alguns vão dizer, por exemplo, assim, não, mas é que aí quando você liberar, vai acabar com o tráfico. Que é um grande problema. Tem questões aí de segurança pública, economia política, muita coisa envolvida, né? O cigarro acabou com o tráfico? A maioria das pessoas, o cigarro que elas fazem uso Paraguai, né? Paraguai, é tráfico, né? Não acabou com o tráfico, né?
Assim, você pega, por exemplo, a maconha, né? A maconha é um excelente, por exemplo, para produção de remédio. E é diferente a maconha do canabidiol lá, né? você Que tá é uma entendendo? substância separada Uhum. quimicamente em laboratório que é utilizado em Eu tratamentos. sou extremamente a Isso favor. isso é uma outra coisa, É. né? Agora, por exemplo, assim, se liberar, eu acredito que vai abrir muita brecha, por exemplo. Não é o momento ainda. Acho que a nossa sociedade ainda não chegou nessa. Imagine só, Fernandão, você pega, por exemplo, assim, uma pessoa que tem, vamos dizer assim, a probabilidade genética de adquirir uma esquizofrenia, por exemplo. A maconha é um dos principais gatilhos para Cientificamente comprovado a que a maconha esquizofrenia. ela libera esse gatilho da esquizofrenia, da demência. Aí, o que acontece? É um risco, né? É um risco que a pessoa está tendo, né? Não Eu a acho pessoa, então- porque um adolescente, ele nem sabe disso. Mas, por exemplo, vamos dizer assim, os órgãos responsáveis por isso sabem que ela é um gatilho para esquizofrenia, né? E outros males. E a gente quando teve a gente chegou a conhecer um menino, acho que tinha o quê, Bruno? Uns 16 anos, né? Ele ficou 3, 4 meses de uso de maconha, ele já tinha uma predisposição à esquizofrenia, né? E deu uma... Foi muito forte que deu nele. Tanto que os médicos deixavam ele dopado de remédio lá, a ponto de agredir a mãe. Assim, com o uso da maconha, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que, falaram. Beber, Entendeu? Alguém falou que é verdade. Não, cara, a gente já viu, teve né, a oportunidade empiricamente ali, né? Sim. Então, assim, você vê, você imagina que um moleque de 16 anos desenvolver isso aí, agora ele vai ter uma esquizofrenia o resto da vida. Por conta de um baseadinho. Sim. Então, assim, eu acredito assim que No geral, precisa ser então você pensado. acredita que no geral a liberação das drogas ela vai causar muito mais malefício do que benefício para a sociedade. Eu não vejo, na verdade, benefício na liberação. É mais uma questão de liberdade individual, Sim, do a indivíduo liberdade fazer o que ela faz o que quer. quer. Tal. Né? É lógico que hoje, né, a liberdade desse indivíduo, ela tá influenciando. Será que é liberdade ou é escravidão? Tem essa questão, né? Então, mas a liberdade, por exemplo, dele fazer o que quer, né? Por exemplo, hoje é difícil, por exemplo, você pegar, por exemplo, o seu filho e ir, por exemplo, num espaço público aonde você não encontre, por exemplo, alguém usando um usuário, substância né? lá, né? Então, é assim, é complicado. É complicado. Eu tenho a minha opinião, né? De que não deveria ser liberado. E Quer fazer, opinião por exemplo, particular também, particular. Né? Quer, por exemplo, assim, eu acho bem válido, por exemplo, o uso da maconha para remédios, questões assim, né? Tem o canabidiol, que né? Aí não deixa a gente mentir, Tá sendo utilizado pro Alzheimer agora, né? Tá bem avançado, né? Agora, eu acredito que essa pauta é mais, por exemplo, minha opinião, tô falando que é verdade, é mais assim, a pessoa que gosta de fazer o uso, você tá entendendo? Recreativa, né? E tá lutando para que isso não seja visto como algo ruim, que nem, por exemplo, o cigarro, né? Então, eu acredito que não deve ser, que não é legal, né? Certo. Principalmente porque eu vejo todos os dias mães, né, chorando, né, porque o filho tá dentro de uma clínica internado, né, porque começou lá com a maconha. Que lembra que eu falei da tolerância? Sim. O organismo tem tolerância. Hoje o cara, para ele ter a mesma brisa, vamos falar assim, que ele teve quando ele fumou o primeiro beck dele, ele vai precisar de uma quantidade maior, né? E aí ele vai se tornando cada vez mais dependente daquela sensação, daquele prazer, que a maconha já não é mais suficiente para ele. E aí ele vai migrando para drogas mais fortes, né? E aí, por isso que ele tem esse caráter progressivo, a dependência, né? Sim. Começa lá com a cervejinha, o cigarrinho, a maconha, Vai subindo. e aí vai subindo para química. Coisas mais fortes. Sim. Então, assim, a pessoa faz o que ela quer da vida dela, mas eu acho que, assim, nós interferidos nesse sentido, pode, vai, faz, é legal,
Eu acho que é bacana, que não é legal. Certo. Bruno, uma mensagem para vocês, Bruno e Felipe, uma mensagem para vocês deixarem para aquela pessoa que está passando, ou aquela família que está passando por um problema da dependência química. Tem esperança. Tem, é possível sim. É possível sair desse problema. Assim, né? Não é fácil, né? Tanto é que assim, os índices de pessoas que... Não pode perder a esperança. Não, mas a pessoa tem que querer com força, Fernando. Certo. Tá entendendo? E qual que é a mensagem que você deixa aí para quem está passando por esse problema, que está com um dependente dentro de casa, ou ela mesma? Não perder a esperança. Não perder esperança. Certo. Na grande maioria das vezes, o dependente químico ele vai fazer um estrago tão grande na família, que a família, sim, às vezes vai jogar a toalha, né? Não vou dizer que isso às vezes é ruim. Às vezes é uma luta sozinho. Né? Às vezes ela se torna sozinha. É necessário a família dar esse passo de suporte. Não quero mais aqui dentro de casa. Não vou sustentar mais o seu vício, não vou mais porque passar por sua cabeça. Às vezes o usuário ali, a pessoa já aprontou tanto, né? Às vezes a pessoa julga e fala assim, nossa, a família abandonou. Mas não sabe o que essa pessoa já fez, o ponto que ela tá. Ali ela já pode ter agredido, caso de violência dentro da família, de surto, já roubou a casa inteira, já foi internado, a família tem pessoas ali em situação de vulnerabilidade. A família não aguenta mais. Então, né? Mas até por dependente químico, às vezes ele precisa disso. Precisa, né? Ele precisa desse choque de realidade. E a família fala, olha, não vou mais ajudar. Acabou. Tô sozinho, e agora? O que eu vou fazer? Aí ele vai buscar ajuda de verdade. Né? Então, às vezes, ele precisa mesmo, assim, né? Esse choque chegar no fundo do poço lá, infelizmente, né? Pra poder... voltar, né? Voltar em si e buscar ajuda de verdade. Né? Mas, sim, é possível... Não pode perder a esperança. E quem precisar de ajuda, como é que faz? Como que a gente encontra Logos? Como que a gente encontra vocês? Passa o telefone aí. Vamos deixar pra vocês. Eu falo o número, deixa aí, vocês põem aí. Pode falar e a gente coloca aí também. 15, né? 991 31 2564. Né? Você vai falar comigo mesmo. Né? A gente pode dar esse suporte pra você aí. Tá precisando de ajuda. Melhor tá junto do que correr sozinho. Tá com vagas lá abertas, né? Tá, tem vagas lá. Tem vaga lá. Quem precisar, procura vocês. O telefone vai estar aí na tela. Tem rede social também, né? Tem. Pode procurar até o próprio Fernando também. O Fernando já faz essa ponte também com a gente. A comunidade está em Sorocaba, né? Bairro do Brigadeiro Tobias lá. Vai ser bem recebido, né? Vai ser de braços abertos, né? A nossa missão, na verdade, né? Quando a gente teve essa brilhante ideia de abrir uma clínica, né? Essa loucura, né, Felipe? A nossa missão já foi essa mesmo, sabe? Tem até uma música que a gente leva assim como que se ela fosse o nosso slogan, né? É Dom Quixote o nome da música, né? Fala a respeito do amor às causas perdidas, né? Porque, infelizmente, o dependente químico, ele é visto pela sociedade, né? Como uma causa perdida. E aí essa música fala assim, ó, muito prazer, meu nome é Otário, né? Ou seja, essa pessoa que tá estendendo a mão para uma causa perdida, né? Poxa, mano, cara... Tem que ter um empreendimento de... Podia estar trabalhando, podia estar viajando, podia estar de carrão. Tem uma capacidade aí de crescer na vida, mas decidiu ser considerado aos olhos, vamos dizer assim, humano, né? Pela razão, né? Como um otário. Mas tudo bem, se for por amor às causas perdidas, então pesquisa aí a música Dom Quixote, né? Que ela vai falar desse aí, eu acredito que é o nosso lema, né? Por amor às causas perdidas. Então, essa é a nossa missão e a gente faz com carinho, né? Não é fácil. Por isso a Logos está há 10 anos, né? Vamos chegar aí a 10 anos, né? Pessoal, então, mais uma vez, Bruno, repete aí o telefone, fala aí os contatos. A Logos recebe doação de alimentos. A Logos pode ser tá passando por reforma lá também. Quem tiver um material de construção lá que não esteja usando e quiser mandar lá para
a comunidade aceita, né? Objetos de material de higiene, escova de dente, pasta. Lembrando que a comunidade terapêutica Logos, ela recebe pessoas em situação de rua, tem a vaga social lá dentro. Sim, a né? grande maioria lá A tá nessa comunidade, ela vive muito a questão de doações, né? Ela se mantém através de doações. Não tem convênio público, não é ajudada por nenhum órgão público, né? Tá correndo atrás disso, mas ainda não está encaminhado. Então depende exclusivamente de doações, né? Então quem puder ajudar com mantimento, arroz, feijão, né, Bruno? Principalmente produto de higiene, ajuda, né? Porque bastante, a gente, por ser rotativo, a gente pegar bastante, por exemplo, pessoas em situação de rua e eles ficam, por exemplo, um mês e vai embora. Sim. Então, às vezes usa bastante, e daí quando eles abortam o tratamento, a gente tem que descartar ou eles levam junto com eles. Então, produto de higiene, assim, a gente tá... Repete o telefone. 15 991 31 2564, Comunidade Terapêutica Logos, né? Provando aí que é possível sim viver uma vida independente das drogas. Brunão, obrigado, cara. Felipe, valeu pela entrevista hoje, esse bate-papo aí. Cara, só... Eu quero agradecer gratidão. Você, Fernandão, já falar aqui em público aqui, que pra mim é um orgulho tá aqui com o Fernando, porque pra mim um homem inspirador, né? Desde que eu conheço o Fernandão, assim, uma das características que, assim, me cativou nele foi uma pessoa muito honesta, uma pessoa extremamente voltada mesmo, assim, no social, né? A gente percebe, assim, que... Percebe não, a gente vê e contesta, assim, né? Esse trabalho, esse empenho que ele faz, a comunidade Logos lá, né? Ele sempre, desde que a gente conheceu ele tem estendido a mão pra gente, tem ajudado, né? Então, é um ser humano que, assim, né, eu tenho prazer em dizer que é meu amigo, né? E essa amizade aí a gente vai levar aí pro resto da vida, se Deus quiser, né, Felipão? Tamo junto aí. É um prazer mesmo, fico agradecido. A recíproca é a mesma, cara. Vocês são fantásticos, o trabalho que vocês fazem também. Pra onde eu vou, tô falando de vocês, tô falando da comunidade Logos, que eu ainda não, com respeito a todas as outras comunidades de Sorocaba e região, que tem muitas que fazem um trabalho excelente, mas eu falo, cara, a Logos é a referência aqui na região de Sorocaba, é a comunidade de vocês. E, cara, de coração, muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Valeu? Gente, obrigado pelo programa de hoje, agradecendo a todos que estão acompanhando nosso podcast. E quiser saber mais, vai aparecer aí nossos canais, YouTube, vai aparecer tudo aí na tela, é só vocês seguirem, faz um comentário, se inscreve, compartilha, e é isso aí, gente. Valeu!